Agora sim, vamos ler Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 10. Nós já estudamos de 1 a 3. E nós vamos estudar hoje de 4 a 10. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, né? Em Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Querido Deus, muito agradecido amanhecemos por mais uma manhã que o Senhor nos proporciona. Também, meu Deus, pela oportunidade de nós chegarmos para mais uma manhã a adorar o Senhor agora com os irmãos aqui neste lugar. Para nós, Senhor, ouvirmos do Senhor da Tua palavra, para nós nos deleitarmos na vontade do Senhor, aprender juntos, Senhor, a Te amar mais e melhor. E também, meu Deus, para que nós possamos aprender que o Senhor continua a nos guiar, a nos guardar, que o Senhor continua a salvar vidas, que o Senhor continua a usar homens e mulheres para a seara do Senhor. E esta igreja também, Senhor, faz parte da grande seara, desse grande movimento comissionado pelo Senhor. E nós, cada tempo que passamos, observamos as mudanças no mundo, os cumprimentos das Tuas palavras. E nós, meu Deus, queremos que o Senhor usa cada crente para servir ao Senhor. E cada um de nós sejamos cristãos vivos, Senhor, não inertes. E que nós venhamos estar cada dia acordados para cada passo que esse mundo dá, com as suas tramas, as suas ilusões. E nós pedimos que a igreja do Senhor esteja atenta, acordada. Por isso estamos aqui para orar ao Senhor, pedir do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estudamos capítulo 2, verso de 1 a 3. E nós separamos algumas coisas para os irmãos. Nós vimos aqui pelo menos duas verdades que o apóstolo Paulo ensinou à igreja aos Efésios. Queria só dar uma replay aqui, como diz, né, a versículo 1 até o verso 3. A Bíblia diz que ele nos deu vida, e uma das coisas que nós aprendemos, nós lembramos, foi de que o que o pecado fez pelo homem e do que Deus fez por nós. E eu falei domingo que passou o que o pecado fez pelo homem. Nós vimos que o pecado fez algumas coisas pelo homem. Por exemplo, ele nos matou. No versículo 1 diz que ele nos deu vida, aqui Deus, estando vós mortos. O pecado matou o homem, o pecado condenou o homem à morte. Então o homem estava morto e aqueles que não têm Jesus estão ainda mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Também vimos que o pecado, ele não só matou o homem, mas ele fez dele um homem desobediente. A Bíblia diz aqui no versículo 2, agora o espírito do mal atua nos filhos da desobediência.
Nós vimos os termos outrora e vimos o termo agora, para indicar o passado e o presente. E diz a Bíblia aqui que Deus fala que nós, o homem, a igreja de Éfeso, os irmãos, antes de serem crentes, andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Vimos que o príncipe da potestade do ar é Satanás, é ele que atua nos filhos da desobediência por meio dos seus demônios. Ele não é Deus, ele não é onisciente, ele não sabe de tudo, mas ele é informado por tudo que você faz e que você fala, porque os demônios são seus agentes diariamente e constantemente. A Bíblia diz que nós, no versículo 2, diz que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, ou seja, fazendo o que era do agrado de Satanás por meio de um sistema corrompido do engano, da mentira, cujo príncipe desse sistema maligno, da potestade, ou seja, desse reino, é Satanás. E vimos também que ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos crentes. E como ele fez isso? Então começa no versículo 4, Jesus mostrando como Deus fez isso. O que Satanás fez e o que Deus fez. E como ele fez. Versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Versículo 4 e 5, ele vai mostrar o que Deus fez por nós. Principalmente nos versículos 4 a 9, ele vai dar esse relato. Mas no versículo 4, o que Deus fez por nós, ele vai mostrar o que Deus fez por nós. Primeira coisa que ele fez por nós, com a sua riqueza e misericórdia, a Bíblia diz que ele nos amou. O versículo 4 diz, com grande amor com que nos amou. E olha, irmãos, o versículo 5 diz que estando nós mortos, o amor de Deus é tão imenso, tão incondicional, que é difícil você amar um morto. Ou você... eu já vi meu pai morto em cima de uma mesa, dentro de um caixão. A pessoa que você mais... ou uma das pessoas que você mais ama na vida, morto, é muito difícil você ver sem lagrimar, sem chorar, sem externar seus sentimentos. Mas por mais que ele esteja ainda lá em cima da mesa, mas chegando uma hora que você não vai mais suportando o tempo da morte. Por mais que você ame, a morte não volta atrás, essa pessoa vai apodrecendo. Essa pessoa vai criando um cheiro de morto, de putrefação. E aí chega um momento que, por mais que você ame aquele corpo, mesmo em cima da mesa, que você não queira que ele vá para o cemitério, mas vai ficando insuportável. E você, então, permite que leve para o cemitério, que enterre, porque você não consegue suportar o cheiro, o mau cheiro. Então, irmãos, vocês imaginam o estado que nós éramos de morto e Deus nos suportou. A Bíblia diz que Deus nos amou. E eu falei para os irmãos aqui que morto na Bíblia, aqui nesse versículo, não significa um morto físico, um morto espiritual. Morto aqui, um morto espiritual são aquelas pessoas que em vida têm habilidades morais, intelectuais de agir. Por exemplo, você é um morto sem Jesus. A sociedade não conhece Jesus, mas elas casam, elas escolhem uma religião, elas escolhem amigos, elas escolhem as roupas que elas querem estar. Então, socialmente, elas escolhem. Ela tem essa capacidade de escolher a esposa, o esposo, a igreja, ainda morto. Eu tenho falado para os irmãos a experiência de Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João, que ele era um homem religioso, um dos principais dos fariseus. A Bíblia diz lá no capítulo 3 que Nicodemos, ele era um dos principais
dos fariseus e ele foi ter com Jesus de noite. Ou seja, ele foi representando uma comunidade de religiosos para perguntar de Jesus sobre a vida eterna. E Jesus disse: olha, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E como Nicodemos não era um homem salvo, ele era um homem religioso, e ele entende as coisas de Deus. Aliás, ele não entende as coisas de Deus. Capítulo 2, verso 14 do livro de 1 Coríntios diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então Nicodemos entendeu que o novo nascimento que Jesus se referia era sobre realmente uma coisa natural. Ele questiona: como posso voltar ao ventre da minha mãe, sendo eu velho? Ele não entendeu as coisas espirituais, mas ele era um líder religioso dos fariseus. É assim que o homem natural reage às coisas espirituais. Ele não entende as coisas espirituais, ele reage materialmente. Então, novo nascimento para Nicodemos era algo estranho, porque ele já era um homem de idade. Como ele podia voltar ao ventre materno? Então, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem natural aqui, irmãos, é o homem sem Deus. É o homem morto nos seus delitos e pecados. Não estou dizendo que as pessoas estão mortas fisicamente. É uma pessoa que socialmente escolhe, uma pessoa que até tem uma ordem, uma regra politicamente correta, né, que se chama hoje. Mas ele não entende as coisas de Deus. Então, o homem natural, o homem morto, é o homem natural. Aquela pessoa que não conhece a Deus. É aquela pessoa que tem capacidades morais de escolher certas coisas, mas não tem capacidade espiritual de se salvar e nem é salvo. Então, aqui, quando nós observamos no versículo 4, foi o amor de Deus por nós, por alguém que era condenado. Se você observar, né, Deus realizou em nosso favor, nos salvando dos nossos pecados, a Bíblia diz. Estando nós mortos, Ele nos salvou dos nossos delitos. E a Bíblia diz que Ele nos ofereceu vida. Ele ofereceu vida aos mortos, né, aqueles que estavam cativos, dando para eles liberdade. Para aqueles que estavam mortos, deu para eles vida. Aqueles que estavam condenados, né, libertou. Então, Paulo aqui ele vai mostrar como é que nós fomos salvos. Ele diz: mas Deus, ou seja, Deus, agente da vida eterna, nos amou. E a Bíblia diz aqui que é com grande amor. Por isso que eu digo que é muito difícil você amar um morto. No livro de Romanos, capítulo 5, se não me engano, verso 8, ou o contrário, né? Ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele diz aí que nós ainda éramos pecadores, mas ele quer dizer morto também, né? Então, nada fizemos para Deus. Geralmente, o nosso amor é um amor condicional. Geralmente, nosso amor se condiciona naquilo que nós recebemos e damos. Né? Se você me ama, eu te amo. Se você recebe, você me dá, eu também te dou. Então, nosso amor geralmente é condicional. Mas o amor de Deus é incondicional. Porque o pecador, como já diz a Bíblia, ele estava morto espiritual. Nada ele fez. Até porque morto não faz nada. Morto não faz nada. Nesse sentido espiritual, ele estava inerte mesmo, em estado de putrefação. E foi assim que Deus nos amou. Então, Deus não esperou nós o amar. O livro de João, no capítulo 4, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Ou seja, por isso nós amamos a Deus. Então, João 3,16, ele fala desse grande amor de Deus, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. A expressão tal
quer dizer algo sem tamanho, algo grandioso, tanto em largura, profundidade, comprimento. A Bíblia diz, né, que o amor de Deus é assim, para todos os ângulos é extenso, ao ponto que de chegar ao céu, ao ponto de ressuscitar o morto, ao ponto de sustentar o morto, a vida ao morto e levar ao céu. Então o amor de Deus é tão grande, porque Deus é tão grande. A salvação de Deus é grande porque Deus é grande. Então das colunas da salvação de Deus é o amor dele. Então Deus, por natureza, é amor. Por natureza, Deus é amor. É um dos atributos de Deus. Ele é amor. Ele ama porque ele é isso. A sua natureza é amor. Porém, o amor de Deus, em relação ao pecador, ele se transforma para alcançar o homem em duas coisas. Primeiro, na sua misericórdia e também na sua graça. Se você observar aqui, no versículo 4, diz que nós estávamos mortos. No versículo 5, né? Perdão, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja aqui, misericórdia. A misericórdia, no versículo 4, diz, por causa do seu grande amor. Então, a misericórdia foi por causa do amor. Deus teve misericórdia do homem por causa do amor. O amor, então, veio primeiro. O amor de Deus é grande. E gerou de Deus para o homem misericórdia. E já dizem que a misericórdia é Deus ter compaixão das misérias do homem. A miséria do coração do homem. Misericórdia, né? Vem de cardíaco, do coração do homem. Das misérias do seu coração. A misericórdia também, irmãos, é aquilo que Deus deixou de nos dar. Tem duas coisas que Deus faz aqui. O seu amor traz sua misericórdia e a sua graça. Se você observa também, no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Lembra que no versículo anterior, no 4, ele fala, por causa do seu amor, ele nos deu misericórdia. Pois é, então por causa do seu amor também, ele nos deu a graça. Então esses dois termos são muito usados por nós. Então a graça de Deus é aquilo que ele nos dá sem merecimento. Ou seja, nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Então o que eu fiz para merecer vida? Se eu estava morto, lógico, nada eu fiz. Então isso é graça. Deus deu vida ao morto, ou seja, eu estava indo para o inferno, morto pelos meus delitos e pecados, mas Deus, com a sua riqueza, seu grande amor, me amou, me ofereceu graça. E nós então recebemos de Deus algo imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas o que nós merecíamos? Merecíamos a cruz, merecíamos a punição. E o que Deus fez? Usou de misericórdia, ou seja, ele não deu o que merecíamos. Isso é misericórdia, ele não deu o que merecíamos e deu o que não merecíamos, e isso é graça. Então, quando nós observamos a punição persa para a crucificação, era a mais terrível punição para um malfeitor. E os romanos copiaram a ideia dos persas e trouxeram e fizeram a punição de Jesus. E era essa a nossa punição. Mas Jesus pegou para ele. O livro de Isaías, capítulo 53, diz que Deus levou sobre si os nossos delitos, né? Levou sobre si a nossa cruz, a nossa carga. E ele então nos deu, ele disse, pela graça sois salvos, ou seja,
por esse ato que você não merece, você é salvo. Então, todos os irmãos que são de Deus, que são crentes, são salvos pela graça. Ou seja, tem que entender que você nunca mereceu salvação. Diz, meu Deus, eu mereço algo melhor. Merecimento, a palavra merecimento é de mérito. Mérito é algo que você conquista, né? O que você faz. Então, se você tem feito o que você tem feito, geralmente tem recompensa. E nesse sentido de recompensa é que o texto lido de manhã falou que nós recebemos bênção, recebemos galardão. Lembra do texto que o irmão Pedro leu agora de manhã conosco? No livro de Mateus 5, né? No versículo 3, se não me engano, até o 12, ou 5 a 12. Então, o interessante notarmos, irmãos, aqui, é que o que Deus nos deu e o que o pecado nos deu. O pecado nos deu morte, o pecado nos fez desobedientes, o pecado nos levou para o reino das trevas, e o pecado nos fez um homem depravado, e o pecado nos condenou. Se você observou lá no versículo 3, nós éramos por natureza filhos da ira. Por natureza filhos da ira. Mas tem também um versículo que diz aí nesse texto assim: e agora nós somos filhos da desobediência. Então temos duas coisas: filhos da ira e filhos da desobediência. O que quer dizer isso? Por natureza filhos da ira é porque nascemos debaixo do pecado e longe de Deus, porque o pecado, a repulsa de Deus contra a ira de Deus, né? A repulsa de Deus contra qualquer tipo de pecado. Então o homem nasceu separado de Deus, mesmo as crianças. E filhos da desobediência, o que significa? A prática. Se nós somos filhos da ira, por natureza somos pecadores, ao pecarmos, desobedecemos. Por isso que ele diz, quanto à natureza, somos filhos da ira. Quanto às nossas práticas, desobedientes. Então, quem não desobedece? Então, o pecado fez isso por nós. Mas no versículo 4, ele começa dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então, ele oferece, através do seu amor, duas coisas: a sua graça e a sua misericórdia. A sua graça é aquilo que nós não merecemos que ele nos dá, e a sua misericórdia é aquilo que nós merecemos que ele deixa de dar. Então nós merecemos a punição do inferno, mas Deus teve misericórdia, ele disse, eu não vou dar. É isso que Deus faz conosco. A Bíblia diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, porque elas são eternas, elas não têm fim, né? Então, irmãos, observando aqui o versículo 4, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Misericórdia de Deus no versículo 4 e a graça de Deus no versículo 7. Dá uma olhada aí. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco, em Cristo Jesus. Então, a graça para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, a graça, de novo, irmão, é isso, né? É ato que nós não merecemos. Geralmente se diz assim, o ato imerecido, né? Isso é graça. E sabem que isso, graça, ela não vem de nós, né? O versículo 8, ele explica isso aí, né? Ele explica isso aí. Dá uma olhada aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz aqui, irmãos, que a graça é o agente da nossa salvação, mas alcançamos por meio da fé. Então, se Deus morreu na cruz por nós, sem nós merecer, pronto, o ato está feito. Agora, como é que nós vamos ter essa graça? Quando temos fé. Essa fé,
ela é gerada pela Bíblia. Quando você escuta a palavra de Deus, você aprende da palavra de Deus, você começa a obedecer a palavra de Deus. Essa graça a Bíblia chama de graça salvadora. Está no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Veja como vem a fé que salva nossos corações, que salva nossas vidas. E se você que está aqui hoje não é um salvo, olha como ela pode te salvar. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Assim a fé vem pelo ouvir, e outras traduções, e ouvir pela palavra de Cristo. Você não pode ter fé se você não lê a Bíblia, se você não ouvir uma boa pregação, se você não escutar um bom ensino da palavra de Deus. Não é qualquer ensino, não, que você pode ser edificado. Por isso que existem os falsos mestres. Os falsos mestres, eles são pessoas que eles têm também muita sabedoria. Porque se ele não tivesse sabedoria para iludir você, não existia. Porque ninguém acredita neles. Entendeu? Eles têm que ter sabedoria para te convencer de que você tem que ser do lado deles. Tem um versículo na Bíblia, tem diversos, mas um dos que eu lembro sempre sobre essa questão é sobre os falsos ensinos, falsos enganos. Está no livro de Romanos 16, no versículo 17 em diante. Os irmãos que se deixam levar pelo ensino errado, ele chama de incauto. Romanos capítulo 16, é o último capítulo. A partir do versículo 17, o apóstolo chama esses irmãos de incautos. E existe irmãos incautos? Existe. Porque os incautos são os irmãos que se deixam influenciar, por esses homens aí. Dê uma olhada no versículo 18 agora, para quem não está na Bíblia, está lá no slide, o irmão Júnior colocou. Diz que esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Está falando dos falsos mestres. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Primeiro, incauto aí é irmãos crentes que custam perceber que são enganados. São todo aquele tipo de irmão que qualquer vento de Jesus na boca dos falsos mestres, ele acredita. Qualquer pessoa que fala de Deus, ela acredita. Um incauto. Aquela pessoa, o dicionário diz que o incauto é um homem simples, humilde até, que ele não tem maldade, ele aceita tudo. Se alguma igreja te convida, tu vai. Se alguém chega na tua casa, tu deixa entrar. Se alguém fala qualquer coisa, tu concorda. Então esse é um incauto. E quem é que engana eles? Ele diz que são os falsos mestres que usam palavras lisonjas. Palavras de lisonjas são palavras que você gosta de ouvir. Palavras que soam bem nos seus ouvidos. Vocês dizem assim, eu já não gostei muito do estudo. Não. Cuidado, porque tu pode estar gostando, alimentando o teu ego. E pode estar rejeitando o que Deus está dizendo. Então nem tudo que nós gostamos é legal. Ou nem tudo que nós não gostamos. Eu sempre que venho para a igreja, eu sempre oro a Deus, Senhor, me ajude a aceitar a tua palavra. Porque a primeira paulada que a Bíblia dá em mim, antes de algumas vezes machucar você. Entendeu? Eu digo, Senhor, eu vou falar aquilo que o meu coração às vezes não quer aceitar. Porque eu sou um homem pecador. Um homem que erra, falho. E eu vou ter que falar do teu amor para as pessoas. E elas vão ter que aceitar. Então, a primeira cacetada é em mim. Então, eu tenho orado ao Senhor que eu aceite a tua palavra como ela é. Que eu aprenda a ter fé na tua palavra. E que meu gosto não seja um empecilho para eu deixar de falar aquilo que tu diz. Então, o falso mestre, ele usa palavras lisonjas, ou seja, palavras doces, palavras que tu gosta de ouvir.
a filosofia atual, né? Que tu gosta de, que te agrada, né? Então, eu queria que o irmão Júnior colocasse mais um versículo aí no slide para nós, só para nós, vamos lá para o Antigo Testamento agora. Se deu o Novo Testamento, um exemplo de falsos mestres que ilude os irmãos. Isso era na igreja de Roma, há 2000 anos atrás. Agora vamos lá para o profeta Isaías, Jeremias, capítulo 23, e no verso 16. O que era um profeta, irmão? Um profeta era aquele que levava a palavra ao povo. Hoje não existe um profeta, mas existe um mestre. Que mestre é aquele que ensina. Então veja o que ele diz aí no livro de Isaías 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, que vos anche de vãs esperanças. A palavra aí vãs é as lisonjas, é os enganos. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca de Deus. As pessoas preferem falar o que eles acham do que eles pensam, distorcendo a Bíblia. E não falam o que Deus disse, porque a primeira pancada é neles. E eles não querem falar. E eles omitem. E omissão é pecado. Omitir é pecado. Duas coisas é pecado: omitir a palavra de Deus e acrescentar a palavra de Deus. São duas coisas que eu não posso nem diminuir ela, deixar de falar, e muito menos acrescentar. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por quê, irmãos? Porque o falso mestre, ele não vai falar de pecado. O falso mestre, ele vai falar de amor. Geralmente, quando você lê e ouve as religiões, eles vão falar de um amor, esse amor que não é Deus por sua natureza. Eles vão falar de um amor que é uma linguagem universal, que eles falam amor para qualquer coisa que não seja Deus. Na linguagem universal, amor hoje é sexo, você não ofender o outro com suas doutrinas. Então, hoje eles estão criando na Bolívia uma linguagem universal religiosa. Na China também. A igreja é chamada igreja estatal. O que é a igreja? O que significa isso? Significa que a China, por meio do consentimento do Papa, está criando uma igreja chinesa católica, com os bispos escolhidos pelo Xi Jinping, que é o imperador. E o Papa deu essa permissão para eles, e eles estão censurando todo tipo de informação religiosa que não sejam a igreja escolhida por eles. Ou seja, qualquer doutrina que diga a eles que seja homofóbica, porque para eles tudo que você fala que eles não gostam é homofobia. Então estão censurando esses canais, ou na China já não mais você pode postar nada da Bíblia, porque tem a igreja estatal, que é a igreja chinesa, a igreja do império, a igreja ali do Xi Jinping, né? Aqui na Bolívia, aqui perto de nós, na Bolívia também acontecendo isso, né? E os irmãos aqui no Brasil também. E no Brasil também estão censurando a Bíblia, começando pelos homossexuais, eles já têm a Bíblia, a Igreja Cristã Contemporânea, é o nome da igreja homossexual deles, né? E já tem a Bíblia na versão contemporânea também, que é a Bíblia que tirou textos da Bíblia que eles chamam de homofóbicos. A palavra homofobia vem do termo, quer dizer, aquele que tem ódio por outro ao ponto de matar. Então, isso que é homofobia. Então, tem um texto na Bíblia lá que fala sobre homossexuais e homofobia. E agora tem um termo que usam muito no Oriente Médio para aqueles que matam os crentes, chamado cristofobia. Tudo que é contra Cristo, né? Mas isso eles não julgam, né? Só julgam os crentes. Então, irmãos, o amor aqui é o amor natureza de Jesus. A natureza de Jesus é amor. Mas o amor de Deus, ele manifesta ao homem duas coisas: a sua graça e a sua misericórdia. Nós, por termos a natureza de Jesus, nós amamos também. Nós devemos amar também, né?
E através da graça de Deus e da misericórdia de Deus, nossos corações, nós vamos também tentar salvar, por meio da Bíblia, alguns. Nós não somos Deus, não vamos salvar ninguém. Mas nós aprendemos com Deus que servimos que devemos fazer o que Ele fez. Muito bem, então a obra de Deus em nós, em primeiro lugar, é a obra de amor. A segunda obra de Deus por nós é a obra da ressurreição. Dá uma olhada aí no versículo 5, que ele diz: estando nós mortos em nossos delitos. Se você observa, o apóstolo Paulo, ele fala que no versículo 1, ele diz assim, ó, ele vos deu vida estando vós mortos. Porque Paulo está falando para a igreja de Éfeso. No versículo 5, ele se inclui. Ele diz, e estando nós mortos em nossos delitos. Por quê? Porque todos nós estamos na mesma canoa, vamos dizer, né? A linguagem lá do interior, na mesma canoa furada. Todos nós estamos mortos, pastor, missionário, líder da igreja, irmãos mais simples, todos, não tem um justo sequer. O livro de Romanos, capítulo 3, e Romanos 114, ele diz que não existe um justo, nem sequer um, 115, né? Todos se extraviaram, todos. Aí o Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, não existia um justo. Não existe um justo. Então, por isso, nós entendemos que, nesse sentido, Deus chama, Paulo reconhece que ele realmente estava morto. Mas, se eu chegar lá na rua e dizer, olha, seu morto, vem para Jesus, as pessoas não vão entender, elas vão ficar chateadas. Elas vão ficar chateadas. Porque você está chamando a pessoa, é uma ofensa, né? Chamar as pessoas de morto. Mas dá uma olhada também no 1 João, Evangelho de João 5:24, ele vai dizer que nós passamos dessa morte quando nós cremos em Cristo para a vida. Ele fala assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna aí, irmãos, é a vida com Deus, é a vida que Deus nos dá. Não entra em juízo, ou seja, você não é mais julgado, mas passou da morte para a vida. Diz três coisas aí, você não é mais morto, você tem a vida eterna, você não vai ser julgado, e você agora é vivo, né, se você crê. Então, por que não vai ser julgado? Porque até agora, que você que não crê em Jesus, você já é julgado. No João 3:17, o evangelho aí mesmo, perto onde o irmão Júnior está colocando, ele vai dizer no versículo 17 e 18, que Jesus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, ou seja, para que o mundo fosse salvo por ele. Veja o que ele diz, porquanto, 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Por que Jesus não veio julgar o mundo? Porque o mundo já está julgado. Então ele veio para salvar o mundo. Diz, Jesus está me julgando, a igreja está me julgando. Tem pessoas que falam isso, né? Não, a igreja não está julgando ninguém. A igreja está só advertindo que você já está. Aí no versículo 18, ele vai dizer assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, já está. E o João 5:24 diz que ele passa da morte para a vida quando ele crê, não entra mais em condenação, ou seja, nesse julgamento, mas ele passou da morte para a vida. E o julgamento é porque não creem simplesmente no meio que salva, que é Jesus, pelo seu grande amor. Então, o que Deus fez por nós? Primeiro, nos amou. Segundo, nos ressuscitou. Eu sempre digo, insisto, que isso é um milagre da vida eterna.
Ninguém quer ter vida eterna, mas todos querem ir para o céu. Quem quer uma vida melhor com Deus? Todo mundo quer. Mas quem quer ter a vida eterna por Jesus, as pessoas não se importam com Jesus pela vida que Ele quer dar. Geralmente essas pessoas se importam por Jesus, por aquilo que Ele pode oferecer no sentido material, secular. No livro de João 6, há um relato. João 6 não, quase toda a Bíblia, mas principalmente o capítulo 5 e 6, ele fala das multiplicações dos pães. Multidões seguiam a Jesus, comiam o pão que Jesus oferecia. Mas quando Jesus falou um evangelho bem profundo e até bem firme, eles acharam que era duro o discurso de Jesus. Começaram a deixar Jesus. Então, quando a pessoa quer algo de Jesus, ela vai a Jesus, mas ela não quer a salvação de Jesus, que é a melhor parte dessas coisas que Ele faz por nós. Então nós recebemos a vida de Deus agora é nossa. Eu repeti, falei semana passada e repito, Paulo dizendo, se não me engano é Gálatas 1 e 20 ou 22, já me fugiu da memória. Ele diz agora, agora eu esqueci até o versículo, né? Ele fala que esse viver que eu tenho agora na carne, tenho para... Você lembra? Agora já não sou eu quem vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não sei mais do versículo, acho que é 1 em 20, 1 em 22 de Gálatas. Talvez não seja. E vamos então para a terceira coisa com que o que Deus fez por nós. Nós vimos 4 coisas que o pecado fez por nós. Ele nos matou, Ele nos fez desobedientes, Ele nos depravou e Ele nos condenou. Agora estou falando de 4 coisas que Cristo fez por nós. Primeira coisa, Ele nos amou. E dentro do seu amor, Ele nos deu misericórdia e graça. Mas também Ele nos ressuscitou, ou seja, nos deu uma nova vida para nós vivermos a vida do céu. Ele nos deu